Numa festa de gala no coração financeiro de São Paulo, um bilionário arrogante decidiu fazer uma brincadeira de mau gosto ao falar em inglês com sua faxineira Helena diante dos 300 convidados. O que ele não esperava era que a resposta dela, em inglês fluente e cheia de dignidade, calaria todos no salão e revelaria uma história de coragem, inteligência e superação que mudaria para sempre a percepção de quem era realmente aquela mulher invisível. Você já julgou alguém pela aparência sem conhecer sua verdadeira história? Se você acredita que a verdadeira inteligência e dignidade estão além das aparências, deixe seu like e inscreva-se. Porque às vezes, a maior lição de humildade vem de onde menos esperamos. Numa noite iluminada pela lua e cintilando com as luzes infinitas da cidade de São Paulo, uma festa esplendorosa tomava conta da cobertura do que era considerado o prédio mais luxuoso do coração da região da Faria Lima. O ar estava impregnado de poder, dinheiro e status social exibidos sem pudor, em meio a discussões sofisticadas sobre bilhões de reais, conquistas internacionais e futuros promissores pintados com tinta dourada. Mais de 300 convidados cuidadosamente selecionados vestiam seus melhores trajes de gala, ternos sob medida que custavam fortunas, vestidos de estilistas renomados, joias que brilhavam como pequenos sóis sob os lustres de cristal. Desfilavam entre as taças de champanhe francês, conversando em diversos idiomas estrangeiros que criavam uma sinfonia cosmopolita paralela àquela orquestra clássica que embalava a noite com melodias de Mozart e Vivaldi. O terraço panorâmico oferecia uma vista deslumbrante da metrópole que se estendia até o horizonte, com seus arranha-céus iluminados criando um cenário cinematográfico perfeito para aquela elite que dominava os destinos econômicos do país. Cada detalhe da festa havia sido meticulosamente planejado para traduzir sucesso absoluto e exclusividade pura. Desde as orquídeas importadas da Tailândia até os canapés preparados por chefes estrelados. No epicentro desse cenário suntuoso, reinava Eduardo Mendonça, um empresário bilionário de 45 anos, conhecido não apenas pelo seu império imobiliário avaliado em 2,3 bilhões de reais, mas também pelo seu ego colossal, alimentado por décadas de poder incontestável e riqueza crescente. Alto, com porte imponente, rosto esculpido pela genética privilegiada e pelo cuidado obsessivo com a aparência, Eduardo sabia exatamente qual era seu lugar naquela hierarquia social, o topo absoluto. Vestido com um terno italiano sob medida que custava mais que um apartamento de classe média, cabelo grisalho, impecavelmente penteado por um cabeleireiro que voava especialmente de Londres para atendê-lo, Eduardo irradiava a confiança soberana de quem nunca foi verdadeiramente contrariado na vida. Cercado por seus pares igualmente poderosos, outros bilionários, investidores internacionais, políticos influentes, ele dominava cada conversa com a naturalidade de quem nasceu para liderar e comandar. Enquanto os holofotes sociais e empresariais se voltavam naturalmente para Eduardo e seus convidados ilustres, uma figura completamente diferente se movia silenciosamente pelos bastidores daquele espetáculo de opulência. Helena Rodrigues, uma jovem de 28 anos, circulava pelo ambiente como uma presença quase fantasmagórica, notada apenas quando algo precisava ser limpo, ignorada em todos os outros momentos. Vestida com um uniforme discreto e padronizado da empresa de limpeza terceirizada, um conjunto azul marinho que intencionalmente não chamava atenção, cabelos castanhos presos em um coque prático e funcional, mãos calejadas revelando anos de trabalho árduo, Helena percorria os salões luxuosos recolhendo taças vazias, limpando pequenos respingos no mármore italiano importado, garantindo que cada superfície permanecesse impecável para os olhos exigentes da elite paulistana. Para aqueles 300 convidados poderosos, Helena era parte integral mas invisível da infraestrutura do evento, tão essencial quanto imperceptível, como o sistema de ar-condicionado, a iluminação ambiente ou as câmeras de segurança. Uma engrenagem necessária na máquina perfeita daquela festa, mas jamais reconhecida como ser humano digno de atenção ou respeito. Mas Helena guardava segredos que nem o próprio anfitrião bilionário poderia imaginar. E naquela noite, Eduardo faria algo que revelaria mais sobre ambos do que décadas de reuniões empresariais jamais conseguiriam. Helena não era simplesmente uma faxineira que o destino colocara naquele ambiente por acaso. Sua história pessoal era um épico de determinação, superação e resistência, que faria qualquer romance parecer pálido em comparação.
Nascida em uma pequena cidade do interior brasileiro, ela havia crescido em uma família trabalhadora, onde cada centavo era contado e cada oportunidade precisava ser conquistada com suor e lágrimas. Desde criança, Helena demonstrava uma inteligência aguçada e uma sede insaciável por conhecimento. Enquanto outras crianças brincavam, ela devorava livros emprestados da biblioteca municipal, fascinada especialmente por histórias sobre diferentes países e culturas. Aos 12 anos, descobriu a existência de idiomas estrangeiros e ficou completamente encantada pela possibilidade de se comunicar com pessoas do mundo inteiro. Sem recursos para pagar cursos particulares ou escolas bilíngues, Helena transformou-se em uma autodidata determinada. Utilizava livros didáticos usados que conseguia em sebos, assistia a vídeos gratuitos na internet quando tinha acesso, praticava pronúncia sozinha no espelho do quarto pequeno que dividia com duas irmãs. Aos 15 anos, já falava inglês com fluência impressionante. Aos 18, havia adicionado espanhol, francês e noções básicas de mandarim ao seu repertório linguístico. Apesar das dificuldades financeiras extremas, Helena conseguiu uma bolsa de estudos integral na Universidade de São Paulo para cursar administração de empresas com especialização em comércio internacional. Durante os 5 anos de graduação, trabalhou em empregos de meio período para custear transporte, alimentação e material didático, mantendo sempre notas exemplares que refletiam sua dedicação incansável. Formou-se com honras acadêmicas e um currículo que deveria ter aberto todas as portas. Fluência em 4 idiomas, conhecimento aprofundado sobre mercados globais, estágios bem-sucedidos em empresas multinacionais, cartas de recomendação elogiosas de professores e supervisores. Helena estava convencida de que finalmente conseguiria a oportunidade profissional que seus anos de estudo e esforço mereciam. A realidade do mercado de trabalho, porém, foi uma lição brutal sobre como preconceitos sociais podem ser mais poderosos que competência comprovada. Durante 8 meses após a formatura, Helena enviou seu currículo para mais de 200 empresas de São Paulo, desde multinacionais até startups em crescimento. As respostas foram sistematicamente desanimadoras. Perfil não adequado à vaga. Experiência insuficiente para o cargo. Momento não propício para novas contratações. O que essas empresas não diziam explicitamente, mas que Helena aprendeu a ler nas entrelinhas e nos olhares durante as raras entrevistas que conseguiu, era que ela não possuía o perfil social esperado para posições executivas. Não frequentava os círculos sociais certos, não tinha sobrenome conhecido nos meios empresariais, não estudara em universidades privadas de elite, não possuía a rede de contatos familiares que tradicionalmente facilitam inserções no mercado corporativo. Quando suas economias finalmente se esgotaram e o aluguel do pequeno apartamento que dividia com outras 3 pessoas tornou-se insustentável, Helena precisou tomar uma decisão que partiu seu coração. Aceitar qualquer emprego que pudesse encontrar, mesmo que fosse completamente desconectado de sua formação e sonhos profissionais. Foi assim que chegou à empresa de limpeza terceirizada, que prestava serviços para diversos edifícios corporativos da região da Faria Lima, incluindo o império empresarial de Eduardo Mendonça. Para Helena, não era o emprego dos sonhos, mas era trabalho honesto que pagava as contas e mantinha sua dignidade intacta. Ela executava suas funções com a mesma excelência que aplicaria a qualquer cargo executivo, porque acreditava profundamente que dignidade não se mede pela profissão exercida, mas pela forma como exercemos qualquer profissão. Durante os 8 meses trabalhando naquele ambiente, Helena continuou estudando nas horas vagas, aperfeiçoando idiomas e acompanhando tendências dos mercados internacionais, sem imaginar que todo esse conhecimento seria colocado à prova de uma forma que mudaria sua vida para sempre. A noite estava no seu auge, quando Eduardo, influenciado pelo champanhe premium e pela atmosfera de superioridade coletiva, decidiu protagonizar um episódio que revelaria as camadas mais profundas de seu caráter. Conversando animadamente com um grupo de investidores americanos sobre planos ambiciosos de expansão internacional, ele percebeu Helena passando discretamente com sua bandeja, recolhendo taças vazias com a eficiência silenciosa que já havia observado dezenas de vezes sem realmente ver. Ricardo Santana, seu sócio minoritário e admirador incondicional, notou o olhar de Eduardo direcionado à faxineira e viu uma oportunidade de agradar o chefe com uma observação que julgava espirituosa. "Eduardo", ele disse com um sorriso malicioso, gesticulando discretamente na direção de Helena.
Você acha que o pessoal do serviço consegue acompanhar essas nossas discussões sofisticadas sobre mercados globais? A pergunta acendeu uma centelha perigosa nos olhos de Eduardo. Ele enxergou imediatamente o potencial de entretenimento que a situação oferecia. Poderia demonstrar sua suposta superioridade intelectual e social diante dos convidados, proporcionando algumas risadas às custas de uma funcionária que obviamente não entenderia uma conversa em inglês sobre estratégias empresariais complexas. Interessante questão, Ricardo. Eduardo respondeu em voz deliberadamente alta, garantindo que sua performance tivesse audiência adequada. Let me conduct a little social experiment here, gentlemen. James Mitchell, investidor americano de Nova York, sorriu antecipadamente, já prevendo o constrangimento que se formaria. Outros convidados começaram a prestar atenção, percebendo que Eduardo estava prestes a protagonizar uma dessas demonstrações de poder social que a elite adora presenciar. Eduardo se virou diretamente para Helena, que continuava trabalhando a poucos metros de distância, aparentemente alheia à conversa que se desenvolvia ao seu redor. Seu sorriso era uma mistura calculada de arrogância, crueldade disfarçada e curiosidade intelectual fingida. "Excuse me, cleaning lady", ele disse em inglês, com tom teatral e volume propositalmente elevado para garantir que todos os convidados próximos pudessem ouvir claramente. "I was wondering if you understand what we're discussing here about international business expansion strategies and cross-cultural market penetration." Os amigos de Eduardo trocaram olhares cúmplices e sorrisos antecipadamente divertidos, esperando que Helena ficasse visivelmente confusa, constrangida ou simplesmente ignorasse a pergunta, proporcionando exatamente o tipo de espetáculo social que Eduardo estava orquestrando para seu próprio entretenimento e glorificação. "Do you think?" Eduardo continuou implacavelmente, saboreando cada palavra como um predador que brinca com sua presa antes do ataque final. "That someone in your current professional position could possibly comprehend the complexities of global commerce, international negotiations, and multicultural business dynamics?" O silêncio ao redor do grupo se tornou denso e expectante. Outros convidados pararam suas próprias conversas e se aproximaram discretamente, percebendo que algo interessante, ou potencialmente constrangedor, estava prestes a se desenrolar diante de seus olhos. Helena parou completamente suas atividades, colocou a bandeja sobre uma mesa próxima com movimentos deliberadamente calmos e se virou para encarar Eduardo diretamente. O que ela disse em seguida não apenas calaria 300 pessoas, mas reescreveria toda a dinâmica social daquela noite. Helena respirou fundo, endireitou os ombros com a dignidade serena de quem sempre soube seu próprio valor, mesmo quando o mundo insistia em não reconhecê-lo, e olhou diretamente nos olhos de Eduardo com uma intensidade que o fez vacilar inconscientemente. "I believe, sir." Helena começou em inglês absolutamente perfeito, com pronúncia impecável, sotaque neutro e fluência que demonstrava anos de estudo sério e dedicado. "That your question reveals significantly more about your own assumptions, prejudices, and intellectual limitations than about my capabilities or qualifications." O impacto foi instantâneo e devastador. O sorriso confiante de Eduardo congelou completamente em seu rosto, como se tivesse sido atingido por um raio inesperado. Ricardo quase engasgou com o champanhe que estava bebendo. James Mitchell arregalou os olhos como se tivesse acabado de presenciar um milagre científico impossível. O murmúrio de conversas paralelas morreu instantaneamente em todo o ambiente, substituído por um silêncio tão denso e carregado que o tic-tac do relógio antigo na parede soou como tambores de guerra. Mas Helena estava apenas aquecendo. "Furthermore", ela continuou com a confiança inabalável de quem domina completamente o assunto sobre o qual está falando. "I've been observing and listening to your discussion about European and Asian market expansion strategies for the past 30 minutes. And I must say that your analysis demonstrates a rather concerning lack of understanding about the cultural, sociological, and economic nuances that fundamentally affect consumer behavior, purchasing patterns, and brand loyalty in those specific regions." Um murmúrio coletivo de choque começou a se espalhar entre os convidados que haviam se aproximado para testemunhar o que pensavam que seria uma humilhação pública de uma funcionária humilde. Em vez disso, estavam presenciando uma reversão completa de papéis que ninguém havia previsto.
Helena prosseguiu implacavelmente. Your expansion strategy appears to be based almost exclusively on macroeconomic indicators and financial projections, while completely ignoring the sociological factors, cultural preferences, and regional business practices that have consistently proven crucial for success in international markets. Companies with approaches similar to yours typically experience failure rates of approximately 60 to 70% when attempting expansion into culturally distinct markets. Eduardo tentou interromper, mas sua voz falhou completamente. Ele estava experimentando algo que não sentia há décadas: estar completamente desarmado intelectualmente em público. Additionally, Helena continued, your projections for the German market seem to assume that Brazilian luxury housing concepts will translate directly to European expectations, which demonstrates a fundamental misunderstanding of how German consumers perceive luxury, sustainability, and value. German affluent buyers prioritize environmental responsibility, functional excellence, and long-term investment value over ostentatious design elements that might appeal to emerging market consumers. James Mitchell, agora genuinamente fascinado em vez de divertido, se aproximou passo. Ma'am, could you elaborate on those cultural factors you mentioned? I'm finding your analysis quite insightful. Certainly, Helena respondeu com a naturalidade profissional de quem estava finalmente em seu elemento. For instance, your plan to introduce identical luxury residential concepts in Munich, Frankfurt, and Berlin ignores the fundamental reality that the definition and expression of luxury varies dramatically, not just between countries, but between cities within the same country. A conversa que se seguiu transformaria uma festa de elite em uma masterclass sobre negócios internacionais, conduzida por uma mulher que a sociedade havia julgado intelectualmente inferior, baseando-se apenas em sua profissão atual. O que se desenrolou nos minutos seguintes foi uma das transformações sociais mais extraordinárias que aquela cobertura luxuosa já havia presenciado. Helena, ainda vestindo seu uniforme de faxineira, havia se transformado inadvertidamente na professora de um seminário avançado sobre mercados internacionais para alguns dos empresários supostamente mais sofisticados do país. Em Munich, Helena continuou, demonstrando conhecimento detalhado que deixava os investidores americanos boquiabertos. Luxury consumers are heavily influenced by Bavaria's cultural emphasis on tradition, quality craftsmanship, and environmental consciousness. They prefer properties that blend seamlessly with natural landscapes rather than dominating them. Ostentatious architectural elements that might signify success in São Paulo would likely be perceived as environmentally irresponsible and culturally insensitive in that market. What about Frankfurt? Perguntou outro investidor, agora genuinamente interessado em aprender com Helena, em vez de se divertir às suas custas. Frankfurt's financial district creates a unique dynamic, Helena respondeu sem hesitar. International executives there tend to prioritize functionality, connectivity, and investment potential over aesthetic luxury. They want properties that facilitate business networking, offer excellent transportation links, and maintain strong resale value. The luxury they seek is practical rather than decorative. Ricardo, ainda em estado de choque, conseguiu balbuciar uma pergunta. But how do you know all these details about European markets? Helena olhou diretamente para ele com uma mistura de paciência e firmeza. Because while all of you were assuming that I was intellectually incapable of understanding complex international business concepts, I was actually investing every spare moment in educating myself. Every night after completing my cleaning duties in your offices, I studied market research reports, cultural analyses, and international business case studies. Every weekend, I attended online seminars and webinars about global commerce trends. Every spare hour, I chose to expand my knowledge instead of expanding my ego. A palavra ego cortou o ar como uma lâmina afiada, direcionada não apenas a Ricardo, mas a todos os presentes que haviam julgado Helena baseando-se unicamente em sua aparência e função profissional atual. Moreover, Helena continued, I speak 5 languages fluently: English, Spanish, French, Italian, and basic Mandarin, precisely because I understood that global business requires genuine cultural competency, not just financial resources. I hold a degree in International Business Administration with specialization in cross-cultural commerce from the University of São Paulo, where I graduated with academic honors. James Mitchell estava claramente impressionado. Then why are you working in... what brought you to your current position?
Helena sorriu com uma mistura de tristeza e determinação. After graduation, I sent my resume to over 200 companies across São Paulo during an 8-month period. I received interview invitations from exactly 7 companies. I received job offers from 0 companies. O desconforto coletivo era palpável. But with your qualifications, James começou. My qualifications look impressive on paper, Helena concordou. But when potential employers discover that I come from a working-class family in a small interior town, that I studied with need-based scholarships rather than family money, that my father worked construction and my mother cleaned houses, suddenly my perfect English and honors degree don't seem to matter anymore. Suddenly, I don't have the cultural fit or network alignment they're seeking. Eduardo finalmente encontrou sua voz, embora significativamente mais humilde do que havia sido durante toda a noite. Helena, I had no idea about your background. Of course you didn't, Helena respondeu sem hostilidade, mas com clareza absoluta. You never bothered to see me as a complete human being. For 8 months, I've been essentially invisible to you except when you needed something cleaned. You made assumptions about my intelligence, my education, my capabilities, and my worth, based solely on my current job title. O que Eduardo disse em seguida surpreenderia até ele mesmo, iniciando uma transformação pessoal que mudaria não apenas sua vida, mas a trajetória de dezenas de outras pessoas. Eduardo ficou em silêncio por vários segundos, processando não apenas as palavras de Helena, mas a magnitude de sua própria cegueira intelectual e social. Quando finalmente falou, sua voz carregava uma humildade genuína que seus amigos nunca haviam ouvido antes. Helena, ele disse, você poderia conversar comigo em particular? Há algumas coisas importantes que preciso dizer. Helena hesitou momentaneamente, depois assentiu com dignidade. Claro. Eles se dirigiram para um canto mais reservado do terraço, longe dos olhares ainda curiosos e chocados dos convidados que continuavam processando mentalmente o que acabaram de presenciar. Eduardo parecia estar passando por uma metamorfose em tempo real. Toda a arrogância que o definia drenando de seu rosto e postura como tinta diluída pela chuva. Primeiro, Eduardo começou, sua voz notavelmente mais baixa e respeitosa. Preciso pedir suas desculpas mais sinceras. O que eu fiz esta noite foi não apenas imperdoável, mas revelou aspectos do meu caráter que eu mesmo não gostaria de reconhecer. Tentei usar você como entretenimento barato, assumindo estupidamente que você era menos capaz, menos educada, menos digna de respeito. Helena o observava calmamente, sem hostilidade, mas também sem facilitar sua confissão. Continue. Segundo, Eduardo prosseguiu, claramente lutando com conceitos que nunca havia considerado seriamente antes. Eu desperdicei 8 meses ignorando um dos talentos mais impressionantes que já conheci. E isso não é apenas um erro moral. É uma falha empresarial completamente estúpida. Qualquer líder que ignora a competência dessa magnitude não merece estar no comando de nada. Para onde você quer chegar com isso? Helena perguntou diretamente. Eduardo respirou profundamente. Helena, você gostaria de trabalhar na área para a qual estudou? Coordenar nossa expansão internacional? Aplicar todo esse conhecimento extraordinário que você obviamente possui, mas que o mercado tem sido burro demais para reconhecer? Helena riu, mas sem humor ou malícia. Eduardo, você está me oferecendo um emprego executivo depois de tentar me humilhar publicamente há 20 minutos? Estou oferecendo a oportunidade profissional que você deveria ter recebido há muito tempo. E estou pedindo uma chance de provar que posso ser um líder significativamente melhor do que demonstrei hoje. Qual seria a posição exata e a compensação? Diretora de Expansão Internacional. Salário inicial de R$30 mil mensais, mais participação percentual nos lucros de todos os projetos internacionais que você coordenar. Autonomia total para implementar estratégias como você considerar apropriado. Helena considerou cuidadosamente. R$40 mil mensais. E uma condição adicional não negociável. Qual? Você vai criar e financiar um programa sistemático para identificar e contratar profissionais qualificados que estão subempregados devido a preconceitos sociais, econômicos ou culturais. Não como responsabilidade social corporativa cosmética, mas como estratégia inteligente de negócios. Talentos desperdiçados representam oportunidades perdidas e vantagens competitivas ignoradas. Eduardo estendeu a mão sem hesitação.
Aceito todas as suas condições. Helena apertou a mão dele firmemente. Então começamos na segunda-feira. 6 meses depois, aquela conversa havia transformado não apenas a empresa de Eduardo, mas sua compreensão fundamental sobre liderança, mérito e o verdadeiro significado de sucesso empresarial. 6 meses após a noite que reescreveu 2 trajetórias de vida, Helena estava sentada na sala de reuniões executivas do topo do edifício Monteiro Holdings, não para limpá-la, mas para liderá-la como diretora de expansão internacional. A transformação havia sido tão radical quanto os resultados que ela produziu. Os números organizacionais falavam uma linguagem que até os céticos mais obstinados não podiam ignorar. Receita internacional havia crescido 260%. Contratos fechados em 12 países diferentes. Parcerias estratégicas estabelecidas em 4 continentes. Lucros líquidos aumentaram em 180% devido à precisão cultural das estratégias de Helena. Mas além dos resultados financeiros impressionantes, Helena havia implementado mudanças que penetravam no DNA da cultura organizacional. O programa Talentos Invisíveis que ela criou e supervisionava pessoalmente havia identificado e contratado 87 profissionais altamente qualificados que estavam desperdiçados em posições inadequadas devido a preconceitos sistêmicos. Um ex-engenheiro aeronáutico que dirigia Uber para sobreviver agora coordenava projetos de construção sustentável. Uma ex-médica formada em Cuba, que trabalhava como recepcionista, agora liderava o departamento de saúde ocupacional. Um ex-professor de literatura que fazia entregas de comida, agora gerenciava programas de comunicação corporativa e treinamento executivo. Como estão os projetos europeus? Eduardo perguntou durante uma reunião estratégica matinal. Superando todas as projeções conservadoras que fizemos, Helena respondeu, consultando relatórios detalhados organizados com a precisão que caracterizava todo o seu trabalho. As adaptações culturais que implementamos na Alemanha resultaram em vendas 42% acima das expectativas originais. Os compradores alemães estão especialmente entusiasmados com nosso foco em sustentabilidade autêntica e integração paisagística. Eduardo sorria sempre que recebia esses relatórios. Nos últimos meses, havia aprendido não apenas a confiar no julgamento profissional de Helena, mas a admirar sua capacidade de combinar conhecimento técnico com sensibilidade cultural de uma forma que ele jamais conseguiria. E o programa de identificação de talentos? Produtividade geral da empresa aumentou 58%. Rotatividade de funcionários caiu para praticamente zero. E descobrimos algo fascinante. Diversidade real. Não apenas demográfica superficial, mas diversidade genuína de experiências de vida, perspectivas culturais e trajetórias profissionais. Gera inovações e soluções que homogeneidade privilegiada jamais produziria. A transformação pessoal de Eduardo havia sido tão radical quanto os resultados da empresa. De um líder arrogante que julgava pessoas exclusivamente por aparências e status social, ele havia se tornado um defensor apaixonado da meritocracia genuína. Aquela baseada em competência demonstrada, caráter sólido e contribuições reais, não em privilégios herdados ou conexões familiares. Em eventos empresariais e conferências de liderança, Eduardo agora contava abertamente a história daquela noite de novembro, transformando sua própria humilhação em lição educativa para outros líderes. O maior erro que qualquer executivo pode cometer, ele dizia regularmente, é assumir que competência tem endereço específico ou que inteligência fala com sotaque de classe alta. Um ano depois da festa fatídica, Eduardo e Helena receberiam um reconhecimento nacional que validaria publicamente tudo o que haviam construído juntos. 17 de novembro, exatamente um ano depois da noite que mudou 2 vidas e dezenas de outras, Eduardo e Helena estavam no palco principal do Congresso Nacional de Empreendedorismo e Inovação Social, recebendo o Prêmio de Excelência em Gestão Inclusiva, diante de uma audiência de 3.000 líderes empresariais, acadêmicos e ativistas sociais de todo o país. O auditório estava completamente lotado, e as câmeras de televisão transmitiam o evento ao vivo para milhões de telespectadores. Quando seus nomes foram anunciados, a ovação durou quase 5 minutos, com a plateia inteira de pé, aplaudindo não apenas suas conquistas empresariais, mas o modelo de transformação social que haviam demonstrado ser possível. Senhoras e senhores, Eduardo disse ao microfone, sua voz carregada de emoção genuína que contrastava drasticamente com a arrogância superficial que o caracterizava um ano antes.
Este prêmio não me pertence. Pertence a alguém que me ensinou as lições mais valiosas e transformadoras da minha vida profissional e pessoal. Ele se virou para Helena, que estava ao seu lado no palco vestindo um terno executivo elegante, que simbolizava sua jornada de invisibilidade para a liderança reconhecida. Há exatamente um ano, numa festa na minha cobertura, eu cometi um dos atos mais vergonhosos da minha vida. Tentei humilhar publicamente uma funcionária falando em inglês, assumindo estupidamente que ela não entenderia. O que eu não sabia é que estava diante da pessoa mais competente, educada e visionária daquela sala inteira. O aplauso foi estrondoso. Eduardo continuou. Helena me ensinou que liderança verdadeira não é sobre demonstrar superioridade, mas sobre reconhecer e elevar talentos. Que inteligência não tem sobrenome específico. Que competência não mora em bairros caros. Que caráter não se mede pelo tamanho da conta bancária. Por isso este prêmio é dela, e de todos os profissionais talentosos que são sistematicamente ignorados por preconceitos que não fazem sentido algum. Eduardo entregou o troféu para Helena sob aplausos ensurdecedores. Ela se aproximou do microfone com a mesma dignidade serena que havia demonstrado naquela noite transformadora. Obrigada, Eduardo, por ter humildade suficiente para aprender e coragem suficiente para mudar. Mas principalmente, obrigada a todos os profissionais competentes que estão subempregados devido a preconceitos sociais. Vocês me inspiram todos os dias a continuar lutando por mudanças sistemáticas reais. Helena fez uma pausa, olhando diretamente para as câmeras de televisão. Para todos os jovens de origens humildes que acham que não têm lugar no mundo corporativo, vocês não apenas têm lugar, vocês são essenciais. Seu valor não é determinado pelo bairro onde nasceram, pela escola onde estudaram, ou pelos contatos que suas famílias possuem. É determinado pelo conhecimento que adquirem, pelo caráter que demonstram e pelas contribuições que fazem. E uma mensagem especial para líderes empresariais em todo o país. Parem de contratar apenas pessoas que se parecem com vocês, social e economicamente. Os melhores talentos estão escondidos nos lugares mais inesperados. Às vezes, a pessoa que vai revolucionar sua empresa está limpando seu escritório depois do expediente, esperando apenas por uma oportunidade justa de demonstrar seu valor real. A ovação que se seguiu foi a mais longa da história do evento. 8 minutos de aplausos ininterruptos que representavam não apenas admiração pelos dois protagonistas, mas reconhecimento coletivo de que haviam presenciado um modelo de transformação social que poderia ser replicado em todo o país. 3 anos depois, a história de Helena e Eduardo havia se tornado um case de estudo internacional. Mas o impacto real foi muito além dos negócios. Foi uma revolução silenciosa de oportunidades. Dezembro de 2026. Helena estava em seu escritório executivo. Agora ela era CEO da Monteiro Holdings International, a divisão global da empresa que havia crescido sob sua liderança visionária. Quando sua assistente anunciou uma ligação especial que ela sempre fazia questão de atender pessoalmente. Helena, aqui é Júlia Santos. Acabei de me formar como primeira colocada em Administração Internacional na Fundação Getúlio Vargas, e queria agradecer do fundo do meu coração. Agradecer por quê, Júlia? Helena perguntou, embora já soubesse a resposta. Por ter provado que é possível. Sou filha de uma faxineira e um porteiro de prédio comercial. Durante toda a graduação, ouvi repetidamente que eu não tinha o perfil socioeconômico adequado para posições executivas, que não possuía o capital social necessário para sucesso no mercado corporativo. Mas sua história me mostrou que competência supera preconceito quando encontra líderes com visão verdadeira. Helena sorriu, lembrando-se perfeitamente de si mesma 3 anos antes. A mesma mistura de talento desperdiçado, determinação inabalável e esperança teimosa. Júlia, você gostaria de trabalhar conosco? Estamos sempre procurando profissionais que combinam excelência técnica com perspectivas únicas. Do outro lado da linha, uma jovem começou a chorar de alegria e alívio. Você está falando sério? Completamente. Podemos agendar uma entrevista para a próxima semana? Eduardo entrou no escritório naquele momento, observando Helena ao telefone com um sorriso de orgulho genuíno que sempre aparecia em seu rosto quando ela identificava mais um talento desperdiçado. Quando ela desligou, ele perguntou: mais um profissional brilhante para recrutar? Sempre.
Helena respondeu com a determinação que nunca havia diminuído. Nossa missão não mudou desde aquela primeira conversa. Provar que dignidade, inteligência e competência não têm classe social definida. Provar que talentos extraordinários estão distribuídos por toda a sociedade, esperando apenas por oportunidades justas. Eduardo assentiu, olhando pela janela panorâmica que oferecia vista para uma cidade que agora via como cheia de potenciais, em vez de barreiras sociais. Ainda bem que você teve paciência para me educar. Ainda bem que você teve humildade para aprender e coragem para mudar. Helena sorriu. Nos 3 anos desde aquela noite transformadora, o modelo criado por Helena e Eduardo havia inspirado mudanças sistemáticas em centenas de empresas brasileiras. O programa Talentos Invisíveis havia sido replicado por organizações de todos os tamanhos, resultando em milhares de oportunidades para profissionais qualificados que anteriormente eram ignorados por preconceitos sistêmicos. Universidades começaram a incluir estudos de caso sobre inclusão verdadeira em seus currículos de MBA. Escolas de negócios desenvolveram disciplinas específicas sobre identificação de talentos, além de marcadores socioeconômicos tradicionais. ONGs criaram programas de preparação profissional, focados em ajudar candidatos competentes a navegar preconceitos do mercado de trabalho. Mas o impacto mais profundo da história não estava nos números impressionantes ou reconhecimentos oficiais. Estava nas vidas individuais que foram transformadas quando alguém finalmente viu além das aparências. 5 anos após aquela noite de novembro que começou com humilhação e terminou com transformação, Helena estava palestrando para uma audiência de 2.000 estudantes universitários de origens diversas na Universidade de São Paulo. A mesma instituição onde havia estudado com bolsa integral anos antes. A pergunta não é se vocês são competentes o suficiente, ela disse, olhando diretamente para jovens que viam nela um reflexo de suas próprias aspirações e desafios. A pergunta é se nossa sociedade é sábia o suficiente para reconhecer e aproveitar toda a competência que vocês representam. Na primeira fila, Eduardo aplaudia orgulhosamente. Ao lado dele, Júlia Santos, agora diretora regional de expansão sul-americana da empresa, tomava notas para sua própria apresentação que faria na semana seguinte para executivos de toda a América Latina. O talento não escolhe onde nasce, Helena continuou. A inteligência não tem endereço preferencial. A competência não fala apenas com sotaque de classe média alta. E a dignidade humana definitivamente não se mede pela profissão que alguém exerce temporariamente, enquanto busca oportunidades melhores. Após a palestra, dezenas de estudantes se aproximaram para fazer perguntas, pedir conselhos e principalmente para ouvir que seus sonhos eram válidos independentemente de suas origens. Helena ficou conversando com cada um, lembrando-se de como uma simples oportunidade justa havia reescrito não apenas sua própria trajetória, mas criado ondas de mudança que continuavam se expandindo. Naquela noite, voltando para casa, Helena e Eduardo refletiram sobre a jornada extraordinária que haviam compartilhado. Você acha que realmente mudamos alguma coisa? Eduardo perguntou. Mudamos tudo, Helena respondeu com convicção. Não apenas para nós, mas para centenas de pessoas que agora têm oportunidades que nunca teriam tido. E, principalmente, provamos que transformação real é possível quando humildade encontra coragem. A história de uma resposta inesperada em inglês perfeito havia se tornado uma revolução silenciosa de oportunidades, espalhando-se por empresas, universidades e corações em todo o país. E tudo começou com uma lição simples mas poderosa. O verdadeiro luxo não está no que possuímos, mas na capacidade de reconhecer e valorizar o extraordinário que existe disfarçado de ordinário. Porque às vezes, basta uma noite para provar que dignidade, inteligência e valor humano transcendem qualquer barreira social, quando encontram pessoas corajosas o suficiente para enxergar além das aparências e sábias o suficiente para transformar preconceitos em pontes.